Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Muito bom que esse convidado esteja aqui tão ao alcance da nossa mão assim, porque é um homem que entende profundamente do assunto e é professor, né, Leandro Carnal? Sim, eu também tenho ainda uma questão que, quando fui feito o material para ensino religioso em São Paulo, eu e a professora Eliane Moura, da Unicamp, fomos encarregados pela secretaria de fazer um material não confessional que tratasse de ciências da religião, de antropologia religiosa, para o Estado de São Paulo, porque todas as constituições estaduais, todas elas praticamente em 1989, determinaram que houvesse ensino religioso. E eu considero importantíssimo haver um enfoque sobre religiões, mas não confessionais. E o grande problema de religião confessional é que nós temos que contemplar todas. E aí começa o problema. Nós temos 13 disciplinas no ensino médio hoje. Com a reforma do ensino médio isso vai ser refeito. Nós não temos professores para isso, e quem oferece professores de graça, em geral, são as igrejas organizadas. Então teremos aula de catequese. A aula de catequese não é ruim, mas ela deve ocorrer no seio das igrejas e não na escola pública. A aula de catequese é boa no colégio religioso, nas igrejas, nos locais onde isso seja esperado. O Estado não é formador de fé, não é defensor de fé, nem atacante. O Estado é laico, ele nem ataca, nem defende religiões, nem sustenta e nem deixa de sustentar religiões. Isso está difícil hoje compreender, né? Professor, agora uma pergunta aqui. Estou imaginando aqui que as escolas devem... Eu não sei quem é que vai organizar essa educação religiosa vocacional ou confessional, porque, veja bem, existem redutos aqui no Brasil, a gente pode até identificar isso no mapa, é muito fácil, né? Com o crescimento do movimento neopentecostal, por exemplo, a periferia hoje, eu imagino, tenha mais adeptos dessas novas igrejas do que de católicos. Existe um problema consagrado, um problema que já é um problema antigo, por exemplo, que é o que está acontecendo em relação aos cultos africanos, né? Então eu gostaria muito de saber, por exemplo, o que acontece numa região dominada por evangélicos, mas que tem uma boa população que é adepta do candomblé. Quem é que vai indicar o professor? Vai ser o pai de santo ou vai ser o pastor dando aula para os alunos? Esse é um problema, a diversidade religiosa. Veja, o tema religiões, eu digo de novo, é fundamental para a compreensão da história. Ele já é contemplado na disciplina de história. Quando nós damos aula de história, nós damos aula, por exemplo, sobre judaísmo, sobre islamismo, nós damos aula sobre as religiões, sua origem histórica e assim por diante. Nós queremos, para uma escola que já não tem funcionado com as suas unidades curriculares atuais, queremos aumentar, fazer mais coisas. Ora, quem vai fazer isso? Quem tiver um projeto catequético, quem tiver um projeto de transformação catequética. E, de novo, esse não é um problema. O problema é o Estado. A ideia de separação Igreja e Estado de 1890, consagrada depois na Constituição de 1891, repetido ao longo de todas as constituições brasileiras, ela tem que ser defendida. O Estado não é antirreligioso. O Estado tem marcas religiosas, nós podemos discutir o crucifixo presente na Câmara de Deputados, um crucifixo católico e não genérico cristão, católico. O crucifixo do Supremo. Do Supremo, do Senado. Como eu disse uma vez, há muito tempo na televisão, se eu fosse religioso, eu exigiria a retirada do crucifixo. Não gostaria de ver o meu ser sagrado naquele local. Afinal, Jesus foi crucificado só entre dois ladrões, né? Então você coloca um crucifixo ali entre 513. Eu não, viu, professor? Eu não vou falar que eu quero fazer o papel do advogado do diabo, porque nesse assunto é melhor a gente não tocar nesse assunto. Mas, para abordarmos aqui o outro lado, essa limitação aí defendida pelo Fábio Panunzio não colocaria um cerceamento de liberdade para os professores, na opinião do senhor? Eu acho que a escola ela tem que ser uma formadora de senso crítico, ela tem que ser uma formadora de liberdade de opinião. A função do Estado, quando a França fez sua famosa lei de 1905 de separação radical de Estado e Igreja, a França entendeu que a escola pública é o local que as diferenças convivem. Haja vista
que recentes leis francesas proibiram na escola pública francesa o uso do véu, o uso do crucifixo e o uso da kippah, ou seja, daquele distintivo na cabeça dos homens de ascendência judaica. Ela proibiu porque a escola é o local da convivência republicana, onde os diversos, os diferentes, se encontram independente da classe social e da sua origem religiosa, para construir uma unidade nacional. Agora, minha identidade religiosa, se eu for batista, se eu for católico, se eu for do candomblé, ela é dada na minha unidade religiosa, e de novo é o meu direito. Como lembrou, nós temos hoje pelo menos 25% da população brasileira de ascendência pentecostal e neopentecostal. É um grupo muito importante, organizado, é um grupo produtivo, do maior respeito. Agora, o espaço para viver as religiões, católica, pentecostal, neopentecostal, vai esbarrar nisso. E os alunos que tiverem pais ou forem eles mesmos ateus? Bom, é optativo, mas conhecendo adolescente como eu conheço, alguns vão se anunciar satanistas, só para espicaçar a escola, só para conseguir alguma coisa. Então, é problemático, o Estado não está conseguindo colocar papel higiênico nas escolas, o Estado não consegue pagar a merenda decente para as crianças, o Estado não encontra professores de química e física, e nós ficamos discutindo se a escola é confessional. É muita discussão sobre um tema não central. Cabe às igrejas livremente considerarem que os seus fiéis têm que ter formação confessional. Cabe ao Estado ensinar as pessoas a ler e a escrever, acima de tudo. Fazer uma base de linguagem matemática, se localizarem no espaço e deixar para as instituições, família e igrejas, considerarem essa questão confessional. Mas nós vamos viver um longo período conservador. Esse tipo de questão vai aparecer bastante na contramão, por exemplo, da França, que está radicalizando a sua opção de laicidade. Nós estamos relativizando a laicidade. Professor, desculpa, Thaís. Só queria também aqui colocar um pouco do pensamento dos nossos ouvintes na conversa, Fábio, porque a gente sabe que esse assunto ele não é unanimidade, né? Então tem gente que acha que vale a pena ter algum tipo de ensino religioso na escola, mesmo que não seja exatamente aquela religião, aquela fé que a família professa, porque essas pessoas entendem que algum tipo de ensino religioso ajuda na formação do cidadão. Como é que o senhor vê essa posição, professor? Atribuir à religião a manutenção de uma guarda moral e ética, aquilo que também justifica a defesa da volta de educação moral e cívica, disciplina que eu dei aula há mais de 30 anos, é atribuir à escola um papel formativo, talvez no ponto de vista ideal interessante, mas na prática não é a escola que forma esse tipo de valor. A escola deveria ser muito mais voltada às habilidades técnicas, e a família e a sociedade deveriam formar habilidades morais, ainda que a escola transmita também valores. Mas eu acho que a grande questão é que, em nome da religião, também se mata. Não apenas no passado, com Inquisição, perseguição às bruxas, mas no presente com fundamentalistas. Fundamentalistas islâmicos, fundamentalistas, por exemplo, que fazem campanha contra o aborto e atacam e até matam médicos nos Estados Unidos. Então, a religião também é um campo da psicose, também é o campo da violência. Quando a gente fala de valores, quais valores? Os valores das pessoas, por exemplo, que obrigam uma menina estuprada de 11 anos a ter o filho e proíbem o aborto, quer dizer, quais valores? Tem muitos valores, a gente pode discuti-los longamente, mas não é imaginar que é uma fantasia que, dando valores religiosos, nós teríamos uma sociedade plenamente tranquila. Bem, em países onde a religião é dominante, nós não temos uma sociedade plenamente tranquila. No passado, quando nós tivemos muita religião, como na Idade Média, nós não tivemos uma sociedade tranquila, harmônica, pacífica. Então, o que traz harmonia é a convivência exatamente com a diversidade e não como confessional. É obrigar as pessoas a pensarem que o seu universo não é único, que eu não tenho religião, mas o meu vizinho pode ser,
por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, o outro pode ser católico, o outro pode ser do candomblé, e que essa diversidade ativa é fascinante, ela é ótima, que os valores morais não vêm da religião apenas, que há religiosos sem caráter e há ateus com caráter e vice-versa. Regimes ateus mataram, regimes religiosos mataram. Então, imaginar que a religião que forme o comportamento seria significar que um país onde a maioria absoluta da população se proclama ateia, que é a Suécia, lá se vive muito mal, enquanto que um país como a Arábia Saudita, onde a maioria absoluta da população é religiosa islâmica sunita, lá é que se vive bem e com ética. Então, isso é uma fantasia. A Suécia é um exemplo de IDH, de respeito aos direitos humanos, é um país dominantemente ateu. Mas não por ser ateu que ela faz isso, mas porque ela convive melhor com essa diversidade. É a fantasia das pessoas que mais Deus significa um mundo melhor, um mundo mais calmo, um mundo mais harmônico. Logo, deveríamos ensinar religiões para as pessoas. O ser humano mata com Deus, sem Deus, contra Deus, em nome da raça, em nome do Estado, em nome do poder despótico. É um ateu que governa a Coreia do Norte e é um religioso convite-conversa que governa os Estados Unidos. E nós estamos mal porque os dois estão querendo guerra nuclear. Então não é religião ou falta de religião que provoca harmonia no mundo, apesar da importância da religião. Professor, significa o seguinte, que a grande vantagem do Estado laico, do Estado que não tem uma religião, que não faz o proselitismo religioso, é que justamente ele protege o espaço para que cada cidadão possa cultivar a sua fé, né? E ao abrir espaço para o proselitismo, a gente corre um risco. Olha, eu vou contar aqui uma experiência pessoal. Eu fiz uma vez uma reportagem no estado do Mato Grosso do Sul, próximo a Corumbá, onde os índios Guarani estavam tendo a sua cultura demonizada por pastores de algumas denominações neopentecostais, que, entre outras coisas, diziam, por exemplo, que aquela tinta vermelha que eles produzem com urucu e usam na pele, que eles, segundo lá a teologia deles, é para serem avistados por Deus, que aquilo era coisa do diabo, porque era vermelho, essa coisa toda. Então aquilo gerava um choque profundo de cultura ali com aquela sociedade de índios que era muito fragilizada, que não estava mobilizada, enquanto havia um ataque sistemático. Agora, imagina o que vai acontecer com essas culturas mais vulneráveis quando grupos organizados tomarem conta dessas disciplinas e passarem a impor a sua visão de mundo, né, para essas populações que são mais vulneráveis. Isso que você cita, perfeito, também foi muito feito por jesuítas na catequese indígena, quando pegaram o nome dos demônios indígenas, como a Iangá, e passaram a denominá-los de demônios cristãos também, quando usaram a palavra Tupã, como Anchieta usa nas suas peças, na Vila de Vitória, Alto de São Lourenço, para denominar Tupã como Deus, que é a apropriação da cultura do outro, submetendo essa cultura ao meu instrumento de arbítrio. E isso é ruim, quer dizer, o que significa que muita gente pode retirar da sua convicção religiosa muitos benefícios. A religião é um signo aberto, significa que eu posso deixar de beber, evitar bater na minha esposa e não roubar, porque minha fé cristã me diz isso. E em nome da mesma fé cristã, tem gente que vai fazer coisas terríveis. Quem vai dizer, mas quem é o correto? Esse é o problema. O Estado laico estabelece a convivência da diferença, de que eu, como cidadão, sou idêntico ao meu vizinho, como cidadão. Agora, a minha convicção é de foro íntimo, e isso é uma grande vitória do iluminismo, que tinha como defeito ser antirreligioso. Não tem que ser antirreligioso, mas eu não posso acreditar que a minha fé possa ser imposta, ou meus valores possam ser impostos, e assim por diante. É preciso dizer com clareza que eu tenho direito a ter a minha religião, mas que eu não posso querer impor para ninguém mediante leis, é simplesmente separar a religião do Estado. A junção disso, que se chama teocracia, tem infeliz memória na história. Assim como os ateus, quando se apropriaram do Estado, como na União Soviética, na Cuba de Fidel, ou na China de Mao, também fizeram violências. Igrejas foram demolidas, padres foram assassinados, tudo em nome do Estado. Eu tenho que separar a convicção ideológica do Estado.
gostar da administração da diversidade, da tolerância ativa, né, da capacidade de conviver com aquilo que é diferente de mim. Esse é um exercício que tem que ser estimulado. Agora, volto a dizer, o problema da escola pública brasileira neste momento não é o ensino religioso, apesar da importância das religiões. É uma falsa questão que ganha magnitude, porque o Supremo deu essa magnitude e as pessoas estão dando essa magnitude. Esse não é o problema da escola. Professor Leandro Carnal, agradeço muito, professor, por o senhor ter feito aqui, todos nós, nossos ouvintes, pensarmos juntos com o senhor nesse assunto que mexe tanto com as pessoas. Obrigada, viu, professor? Até a próxima aqui nos Bastidores do Poder. Uma boa noite para todos. Até lá.